Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei e estamos representando o Grupo Germani e hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante para a nossa vida, para as decisões na nossa vida. E quanto mais nós nos prepararmos e enxergarmos a importância das decisões em nossa vida, mas nós iremos estar preparados para as consequências que virão, tanto as boas consequências como as más consequências. É importante nós nos prepararmos para esses dois resultados na nossa vida. O título da nossa conferência hoje é Destino. Quando estamos caminhando, nós estamos indo para um destino. Você entra no carro, você vai para algum destino. Qualquer movimento que nós estamos fazendo, nós estamos tomando algum destino na nossa vida. Agora, o interessante é que se nós observarmos a história, na história do passado, principalmente da igreja, da história religiosa em relação aos nossos antepassados, se falava muito do destino. Então tem muitas pessoas que acreditam muito no destino. E a partir dessa crença acaba gerando uma certa forma de nós nos comportarmos a partir dessa crença no destino, que nós também podemos chamar a predestinação. Então, vamos pensar, os nossos antepassados que viveram há 300 anos atrás, onde a igreja era muito forte e onde as pessoas temiam muito a sua vida em relação a Deus, em relação a como que vai ser a minha vida acerca da vontade de Deus. Então a igreja enfatizava muito a questão do destino. Não, minha filha, não, meu filho, você nasceu já com tal destino. Então, com esse pensamento, as pessoas acabavam aceitando a própria vida como ela era. Então, a pessoa que nasceu pobre iria morrer pobre. A pessoa que nasceu com determinadas dificuldades aceitava aquelas dificuldades e não fazia nada para melhorar, para superar aquelas dificuldades. Então, a igreja, ela conduziu os seus fiéis nos séculos passados muito enfatizando a predestinação, e que essa predestinação não cabia a mim e a ninguém, e sim à vontade de Deus. Então é sobre esse tema que nós vamos falar hoje e vamos ver até que ponto nós estamos 100% destinados a algo, ou se o destino somos nós mesmos que traçamos a partir dos nossos pensamentos e das nossas ações do nosso dia a dia. Então nós podemos ver ali que são duas setas, no nosso caminhar, na nossa direção. Essas duas setas querem indicar o seguinte: o que quer dizer? Quer dizer que nós, com certeza, ao longo da nossa vida, nós vamos ter o quê? Sempre decisões a tomar. A roupa que você está usando agora, você só tinha ela para usar? Ou você a escolheu? Escolheu. Então você tinha opções. Ah, não, foi o destino que fez eu usar essa blusa branca. Ou foi a sua escolha? Foi a sua escolha. Então, nós temos opções, nós temos decisões a tomar na nossa vida. Então, dependendo das consequências que nós temos, o que acontece? As pessoas dizem,
Foi o destino que quis assim. Não tinha mais o que fazer. Foi o destino. Mas para aquele destino vir a acontecer, você teve que tomar uma decisão, ou para a direita ou para a esquerda. Então é interessante nós tomarmos a decisão e ter consciência que o resultado dessa decisão cabe a nós que escolhemos, e a escolha veio de nós. Então nós vamos ver, já que eu estou falando que no passado a igreja ela conduzia os seus fiéis, o povo, de acordo com a predestinação, então nós vamos ver que existem algumas passagens na Bíblia que realmente enfatiza e dá a entender que a predestinação ela existe, de acordo com algumas passagens bíblicas que nós lemos. Vamos ver algumas. Então vamos ver passagens bíblicas que parecem endossar a teoria da predestinação absoluta. Parece que a predestinação é absoluta. Vamos ver lá em Romanos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha o que São Paulo fala em Romanos. Então imagina, hoje é claro que as pessoas ao estudar, hoje existe uma abertura muito grande, né, no mundo que a gente vive, de nós ir em busca de conhecimentos. Através desses conhecimentos nós temos clareza que o destino não é bem por aí. Mas vamos pensar séculos atrás. Vamos pensar como que os nossos antepassados viveram. E lendo essa passagem, de que forma ia ver essa passagem? Todo aquele que Deus predestinou. Ele vai escolher, ele vai justificar e ele vai glorificar. Então, ou seja, se Deus não me predestinar para ser uma pessoa bem-sucedida, não adianta eu me esforçar. Eu não vou ser bem-sucedido. Vamos ver outra passagem. Porque não tendo, em Romanos ainda, São Paulo, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Então nós vemos que na história lá de Abraão, depois de Abraão veio Isaac, de Isaac ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E quando ele teve esses 2 filhos, nós vemos que a história de Jacó foi uma história de vitória. Mas antes mesmo de Jacó nascer, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem e o mal, foi-lhes dito a ela, a mãe, o maior servirá ao menor. Esaú vai servir Jacó. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. E realmente a gente vê que a história de Jacó foi uma história de vitórias, uma história de amor vindo de Deus. Deus trabalhou muito com Jacó. Então, quando nós lemos essa passagem, nossa, realmente o destino existe, a predestinação existe. Por quê? Porque está escrito. Mais uma passagem. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha que passagem é essa. Então, se nós focarmos só nessas passagens, não tem como discutir. Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, e por mais que você tente me convencer, eu não vou ser convencido porque está escrito. E faz entender que a predestinação realmente ela é absoluta. Então, se você está destinado a ser determinada pessoa, a ser um fracassado, a ser um miserável, você vai ser. Porque não cabe a você, e sim a Deus, te destinar entre o bem e o mal, entre o sucesso ou o fracasso. Agora, é claro que nós vemos que todo
toda situação tem dois lados. Então, seja, vamos pensar, se tem passagens bíblicas que estão nos colocando, que dá a entender que a predestinação é absoluta, então vamos ver também que existem passagens bíblicas que nos mostra que cabe a nós as decisões, que cabe a nós a escolha, porque nós fomos criados com livre arbítrio, com liberdade. Então vamos ver essas passagens. Passagens bíblicas que contradizem a teoria da predestinação absoluta. Ou que nós podemos colocar aqui também, passagens bíblicas que quer nos mostrar que Deus nos criou com liberdade e que cabe nós a decidirmos entre andarmos para a direita ou para a esquerda. Vamos lá. Lá em Gênesis 2,17, logo no início da história, está nos colocado o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. No dia que delas comeres, certamente morrerás. Então não está lá. Adão e Eva foi predestinado, ele vai comer e vai morrer. Está escrito que no dia que delas comeres, certamente morrerá. No dia que delas comer, se comer ou não, vai depender de comer ou não. Outra passagem, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Então não está predestinado que você vai crer e vai ter vida eterna. Está escrito que vai depender de você crer ou não. Então cabe a você crer ou não. Isso é da sua liberdade, da sua decisão. Em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Olha que interessante essa passagem. Mostra o poder da liberdade que nós temos e o poder de decisão que nós temos. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, abrir-se-vos-á. Então, se você não bater, a porta não vai abrir. Ninguém vai saber que você está do outro lado. Se você não pedir, a pessoa não vai saber que você está com sede. Se você não pedir água. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-lhe-á. Então nós vemos com clareza a importância da nossa decisão para as coisas acontecer. Então vemos que existem várias passagens que mostram a liberdade que Deus deu para cada um. Deus nos criou com livre-arbítrio. Se Ele criou a gente com livre-arbítrio, depende de cada um de nós, decidimos ou não decidimos. Então nós vamos entender um pouco o porquê então existem aquelas passagens que parece que a predestinação é absoluta. Porque tem que também ter uma certa resposta, se tem essas passagens. Vamos continuar. Qual é o desejo de Deus? Qual o desejo de Deus para cada um de nós? Se você tiver dificuldade de saber essa resposta, pergunta para os seus pais. Qual o desejo que seus pais querem para com você? Qual o desejo que você quer para com seus filhos? Que desejo que você tem para com as pessoas que você ama? Ali você vai entender o desejo que Deus quer para cada um de nós. Então nós vamos ver. O ideal, o que seria o ideal? O ideal é nós alcançarmos esse desejo que Deus quer para nós. Esse é o ideal. O ideal é nós alcançarmos o desejo que os nossos pais querem para conosco. O que nós queremos para os nossos filhos.
o que nós queremos para as pessoas que nós amamos, que é tudo de bom, que dê tudo certo na nossa vida e que nós sejamos pessoas que realizamos muitas coisas, que venhamos a sentir alegria em tudo aquilo que nós estamos fazendo e que tudo aquilo que nós fizemos venha a ter valores eternos. Esse é o ideal, porque às vezes o que os nossos pais querem não é aquilo que a gente quer, mas eu estou falando no sentido de desejar as coisas boas na nossa vida. Eu quero que meu filho, que as coisas aconteçam tudo de bom na sua vida. Como ele vai percorrer esse caminho vai depender dele. Não é? Eu desejo que você seja um médico, meu filho, mas o meu filho quer ser jogador de futebol. E ele quer ser, né? Ele quer ser jogador de futebol, eu desejo que ele seja um médico. Não estou falando desse tipo de desejo. Eu desejo para que nós possamos viver bem, estar bem. Esse é o ideal, alcançar esse ideal. É esse ideal que Deus desejava para com Adão e Eva. Que nada acontecesse de ruim na vida deles. Que Adão tivesse uma boa relação para com Deus, Eva também, e ambos pudessem se cuidar. Esse era o desejo de Deus. E nós sabemos que aquele que ama deseja isso para os seus amados. Nós sabemos isso. Então, Adão e Eva conseguiram atingir essa finalidade? De atingir esse bem total? Não, nós sabemos que não. Que algo aconteceu no caminho, que ocorreu uma falha e que essa falha, eles de alguma forma se desgovernaram e caíram lá num buraco. Se destruíram. Então nós vemos que na história, o arcanjo Lúcifer, ele fez algo para Eva e Eva fez algo para Adão e ambos vieram trazer más consequências para os seus descendentes. E nós vemos que todo aquilo que Deus desejava de bom para os seus filhos não aconteceu. Então, vamos pensar na questão da predestinação. Claro, quando nós pensamos na predestinação, quando você fala assim, eu te desejo tudo de bom. Eu estou te fazendo uma predestinação. Que tudo venha te correr bem. Mas para que aconteça na sua vida tudo de bom, não vai depender da minha predestinação, ou da predestinação de Deus, ou das pessoas que te amam. Vai depender como que você está traçando cada passo, cada objetivo na sua vida. Então, nós vemos que o papel na história... Qual foi o papel na história? O papel na história foi com que as pessoas que vieram dessa história de má consequência, ou nós podemos falar também que nós viemos também de algumas histórias de más consequências, porque nós sabemos que os nossos antepassados não foram 100% ideais. Se nós puxarmos mais para próximo de nós vamos ver que nossos pais não foram 100% ideais. Então nós estamos vindo de alguma história, não é? Não vou falar nem da história lá de Adão e Eva, vamos falar da nossa história. Nós estamos vindo de uma história de procurar sermos pessoas melhores na nossa vida e, consequentemente, deixar boas histórias para os nossos descendentes. Então vamos chamar essa história que nós estamos passando uma história de restauração. Restauração do quê? Restauração do ideal. Restaurar um ideal que foi perdido. Se você puder, avô que está vivo aqui, levanta a mão. Só você? Então você pergunta para o seu avô o que ele desejava para os filhos que são seus pais. O que ele almejava dos pais deles. Pergunte isso. Então nós vemos que isso é o ideal. E que alguma coisa aconteceu que não ocorreu todo o ideal que ele almejava, o que ele desejava. Então, essa história nós estamos continuando para restaurar um ideal que foi perdido na história dos nossos antepassados. Então, essa providência de restauração, nós temos que pensar o seguinte: se existe alguma predestinação,
e com certeza existe, porque nós também predestinamos tudo de bom para alguém, com certeza com Deus também não vai ser diferente. Quando parte de Deus, é claro, por Deus ser bom, o propósito da criação é bom, o propósito de Deus ter criado é bom, a providência da restauração, que é a providência que Deus quer com que o homem venha, voltando aqui, que o homem venha a restaurar um ideal que foi perdido. Esse propósito da providência da restauração é bom, porque é o que nós desejamos, é o que os nossos antepassados desejaram para os descendentes e que os nossos avós desejaram para os seus filhos, que são os nossos pais, e que os nossos pais desejam para nós e que nós desejamos para os nossos filhos e para as pessoas que nós amamos. Então, é sempre bom. Mas não quer dizer que vai acontecer, porque nós temos liberdade. E a predestinação só pode ser boa quando parte de um ser bom. Agora, quando você está chateado com alguém, você pode fazer algum tipo de predestinação, não é? Que não é bom. A pessoa te deixa mal. Aí que você vai mandar a pessoa o quê? Tomara que ela não fala mais essas coisas. Né? Às vezes a pessoa está chateada, ela faz uma predestinação que não é tão boa. Mas se ela estiver bem com ela não vai fazer uma predestinação. Por mais que a pessoa machucou, ofendeu, ela não vai fazer uma predestinação ruim. Para que esse ideal seja realizado, o ideal que está dentro de você, porque o ideal que você deseja para com as pessoas que você ama, esse ideal mesmo, que é tudo de bom, para que esse ideal venha a ser realizado, o que precisa? Claro, se você acredita em Deus, é claro que você fala assim, não, é muito importante Deus na minha vida, é muito importante Deus na nossa vida. Eu sou uma pessoa, eu acredito muito em Deus, muito mesmo. Então, já criei isso dentro de mim. Nada faz sentido se eu não estiver com Deus. E eu sei que se eu caminhar com Deus, as coisas irão acontecer. Mas para que as coisas venham acontecer, o que precisa? Eu fazer a minha parte. Eu não vou ficar sentado lá só porque eu acredito em Deus e as coisas vão acontecer. Eu acredito em Deus, então Deus vai me abençoar. Então, Claudinei, vejo que Deus, Ele está sempre fazendo a parte dele para com a minha vida. Mas, se eu não realizo a minha responsabilidade naquilo que eu tenho como objetivo, não tem como esse objetivo, vamos colocar esse ideal aqui como objetivo, ele ser alcançado. Então, todos nós temos que ter objetivos na nossa vida. E sabemos que para atingir os objetivos, nós precisamos o quê? Fazer para as coisas acontecer. Se nós não fizermos para as coisas acontecer, não vai acontecer. Não só porque você acredita em Deus, porque você acha que Deus gosta de você, te ama, é misericordioso. Depende de cada um de nós. Então, vamos colocar aqui em termos de percentual. Porção de responsabilidade total do homem para a realização do ideal. Então vamos colocar aqui, a porção de responsabilidade de Deus é como se fosse 95%. Porque Deus criou todas as coisas, não é? Deus criou todas as coisas. Se você acredita, feliz és tu. Se você não acredita, mas tem uma pessoa que você confia, que você gosta muito, e essa pessoa acredita em Deus, então isso faz com que você também acredite em Deus. Porque de alguma forma essa pessoa está ligando você a Deus. Então, vamos colocar aqui, se você não acredita em Deus, vamos colocar a posição aqui dos pais. Os pais para com os filhos, que ainda não amadureceram, que não cresceram. Então a responsabilidade dos pais para com os filhos é como se fosse 95%. Uma criança que ainda é criança, não cresceu, que às vezes tem adulto que também ainda é criança. Estou falando da criança que ainda é criança. O que acontece? A responsabilidade dela é muito pequena. E aí, os pais fazem quase tudo
Mas ela tem que fazer a parte dela para se realizar. Então, é exatamente dessa forma que nós vemos. Se a criança não faz aqueles 5%, não tem como realizar. O mínimo, mesmo que seja mínimo, ela tem que fazer. Então, é nossa visão que nós temos que ter na nossa relação para com Deus. É claro que Deus vai predestinar tudo de bom para nós. É claro, mas se nós não fizermos esses 5%, não vai realizar. Então, vamos ver o interessante. Para que você fale assim, às vezes fala assim, nossa, olha, te conhecendo, menina, vendo como você pensa, o que você fala, como você está vivendo, nossa, você tem tudo para dar certo. Qual o seu objetivo? Nossa, você vai alcançar esse objetivo. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, aquela ali não vai alcançar o objetivo nunca. A forma que ela pensa, a forma que ela fala e a forma que ela age. Aquela ali não vai alcançar o objetivo. Você está fazendo uma predestinação? Você está fazendo. Mas de acordo com o quê? Com aquilo que você está enxergando. Então, ou seja, quando analisamos uma pessoa, vamos colocar aqui, qualificações para um ser restaurar o ideal. Você tem que ter uma certa qualificação para alcançar um determinado objetivo, porque se você não tiver uma determinada qualificação, você não vai alcançar mesmo. Não basta querer, se você não se qualificar. E para se qualificar é fácil? Ficar de braço cruzado vai alcançar o objetivo? Não. Nós não temos que fazer algo para alcançar esse objetivo? Isso se chama nos qualificar. É ali que vem, nossa menina, nossa menino, você vai alcançar seu objetivo, porque você vê que é a pessoa que tem determinados qualificativos. Ela está se qualificando. Então vamos ver aqui, 4 pontos, mas aí você pode fazer uma lista aqui, você pode fazer uma lista de 20 pontos que você deve se qualificar para alcançar determinados objetivos. E quanto mais pontos você quer melhorar em você, mais você vai se aproximar do objetivo. Eu também sou coach. E no coach, como que o coach, ele ensina o coach? O papel do coach é ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela. Esse é o papel do coach. Mas o coach jamais vai fazer o papel que a pessoa tem que fazer. Então o objetivo dele é fazer com que a pessoa venha alcançar o objetivo dela. De que forma? Ela se qualificando em N pontos. E se melhorando em N pontos para que ela venha alcançar o objetivo dela. Então vamos colocar aqui, qualificações para que eu possa restaurar o ideal. O ideal que você tem na sua mente, o ideal que eu imagino, o ideal da nossa relação, o ideal da relação que você tem com você mesmo. Qual é o ideal da relação com você mesmo? Você fala assim, nossa, o ideal da minha relação comigo mesmo é esse. Mas será que eu tenho os qualificativos para atingir esse ideal da relação comigo mesmo? Será que eu tenho determinados qualificativos para ter uma relação melhor para com você? Eu quero te encontrar, eu quero conversar bastante com você, eu quero que tudo dê certo na nossa vida. Só quer. Mas você está se qualificando para isso? Marquei um encontro com tal pessoa, vai ser tal dia. E você não está se preparando para esse encontro. Esse encontro vai ser bom? Vai ficar a desejar. Por quê? Porque você não se preparou. Então, vai haver a predestinação ali? Vai haver sim a predestinação. Minha filha, vai dar? Vai dar certo? Não, me desculpa. Que isso? Por que você está falando que não vai dar certo? Observando o que você está falando, observando como você está se preparando, é claro que não vai dar certo.
Um aluno, vamos colocar aqui, ó, 2 alunos. O da sua direita e da sua esquerda. O aluno da sua esquerda, ele não acredita em Deus, ele é ateu. E o da sua direita acredita muito em Deus. E ambos vão prestar vestibular na USP. Esse que acredita muito em Deus, fala assim, não, Deus vai fazer eu passar, porque eu tenho um grande plano, ajudar muitas pessoas quando eu ser médico. E não estuda. E o ateu, ele só quer ser um bom profissional, cumprir bem o papel dele e estuda muito, se prepara muito. Vocês vão fazer uma predestinação. Quem você vai predestinar que vai passar? O ateu ou o que tem fé? Levante a mão, tá? O ateu levanta a mão. Não vou perguntar nem para vocês se o que tem fé vai passar, porque todo mundo levantou a mão para o ateu. Mas o outro acredita em Deus. É claro que Deus quer que ele seja um bom médico. Deus não quer que ele seja um bom médico? É claro que Deus quer. Então nós estamos fazendo aqui uma predestinação. De acordo com o quê? Com os qualificativos daquele ser. Para que as coisas venham a acontecer. Então vamos colocar, resumidamente, 4 só. Depois você faz a sua lista, tá? Tá bom? E traz até mim a sua lista, tá? No mínimo 20 itens. Tá bom? Primeiro, bons antepassados. Gente, ter bons antepassados é fundamental na nossa vida. Nós mesmo acabamos pensando, Paulo, assim, nossa, a importância de ter bons pais para uma criança, né? Não é importante? É muito importante. Os pais cuidarem bem dos filhos desde quando nasce. Os pais já são antepassados do filho. Os avós, e aí vai. Disposição adequada. Por mais que você queira ser um médico, uma médica, e você acredite em Deus, se você não tiver disposição de estudar, de se esforçar, você vai ser uma médica? Não. Disposição. Experiência necessária. O que seria essa experiência necessária? Você escutar os mais velhos. Você escutar, não é? As pessoas que já passaram por aquilo, que passaram no vestibular. E através do seu caminho até chegar naquele momento, aprender tudo aquilo que você passou com a experiência que você mesmo adquiriu. A experiência, ela é necessária. E o tempo e o lugar certo. Não tem que você fala, nossa, aquela pessoa teve uma sorte, menino. Que sorte aquela! Ele estava no tempo e no lugar certo. E é verdade. Se nós não estivermos no tempo e no lugar certo, as coisas também não acontecem. Mas para que nós possamos estar no tempo e no lugar certo, nós precisamos ter vários qualificativos para as coisas acontecer. Você fala assim, nossa, o que fez você fazer isso, que você foi bem sucedida e hoje você é muito orgulhosa de você? Nossa, eu estava conversando do nada lá com uma pessoa e do nada essa pessoa falou assim para mim, não faz isso, menina. Me deu, eu fiz e me dei bem. Você estava no tempo e lugar certo para conversar com aquela pessoa. Mas se você não tivesse preparado para aquilo, as coisas também não iam acontecer. Então é muito importante nós nos qualificarmos para atingirmos o ideal que nós gostaríamos. E quanto mais esse ideal for amplo, mais nós vamos dar sentido a nós, as pessoas que nós amamos e a Deus. Quanto mais esse ideal for amplo. Por que então existem algumas passagens que dão a entender que a predestinação é absoluta? Porque quando Deus te predestina, é claro que você, aos olhos de Deus, você tem os qualificativos, como está escrito lá na Bíblia. Por que Deus predestinou algo de Jacó? Porque sabia que Jacó veio de bons antepassados. E que ele era o segundo filho que estava representando Abel. Então existia alguns qualificativos ali para Jacó.
Mas se Jacó não tivesse esforçado como esforçou, para aqueles que sabem da história de Jacó, Jacó não ia ser vitorioso, como foi. Ele precisou o quê? Ele precisou ter disposição adequada, ele precisou ter a experiência necessária, ele precisou estar no tempo e lugar certo, para encontrar lá com a Raquel, com quem ele casou, que era a prima dele, e aí ele foi lá, o tio dele deu as condições para ele trabalhar, e ele ficou rico e ele voltou bem sucedido. Ele teve sucesso, Jacó. Teve sucesso na relação dele para com Deus, que nós chamamos de crescimento. Ele teve sucesso na relação dele para com a mulher dele, que foi formar família. Na relação dele para com o sogro, no trabalho, que ele adquiriu riquezas. Então Jacó ele passou a ser modelo de sucesso nos 3 pontos principais da vida, que é a espiritualidade, a formação de família, a relação com as pessoas e saber lidar com as coisas. Mas ele teve que ter esses qualificativos com o esforço dele. Então, quando existe lá a predestinação, nós vamos concluir da seguinte forma: previu, eu previ que você vai ter de sucesso. Estou vendo aqui na sua áurea. Nossa, algo está me dizendo que você vai ter sucesso. Mas eu já conversei com ela ontem, entendeu? Antes de ontem. E ela já me falou os pensamentos dela, o que ela está fazendo. Pronto. Já estou prevendo que ela vai ser glorificada. Estou prevendo. Aí eu estou predestinando, nossa, você vai ter sucesso. Para justificar aquilo que eu estou falando que você vai ter sucesso, para justificar, aqui, gente, tem uma vírgula. Aqui está o quê? A sua responsabilidade. Responsabilidade do ser humano naquele objetivo que ele quer alcançar. Qual o objetivo? O objetivo é ser glorificado. É passar de medicina na USP. É uma glória. Então, é claro que Deus quer que você passe. Cumprindo responsabilidade, estudando, se esforçando bastante. Aí você vai justificar através do seu esforço. É claro que você vai ser glorificada. É claro que você vai ser glorificado. Então vamos ver a passagem. Que parece que a predestinação é absoluta, mas não é. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, cumprindo a sua responsabilidade, justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ok? Então nós vemos que a predestinação, ela existe. Claro, nós vamos predestinar para que você tenha sucesso. Mas se você não cumprir a responsabilidade, me desculpe, você não vai ter sucesso. Ok? Muito obrigado a todos.